Sejam bem-vindos ao Lesbocine, um podcast de entretenimento e cultura sáfica. Eu sou a Alice Capeta, uma das apresentadoras do Lesbocine. E eu sou a Lua Barros, a segunda apresentadora a direcionar, os podcasts aqui do Lesbocine. É isso aí. Então, Lua, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de casais sáficos em novelas, não é mesmo? E a gente vai começar pelo queridinho do momento, que é Clarena. Quer contar um pouquinho mais pra gente, Lua? Então, gente, a gente resolveu fazer esse podcast hoje porque os casais de novelas resolveram ganhar protagonismo, voltou, o assunto por conta da Clara e da Helena da novela Vai na Fé. Então, se você não está acompanhando a novela, essa é uma novela das 7 que tem a Sharon Menezes de protagonista, e é uma novela bem legal, diferente das outras novelas que estrearam nos últimos anos. É uma novela que realmente dá protagonismo para minorias. Foi uma novela que já falou de candomblé, já falou de questões sociais, já falou sobre até mesmo a questão envolvendo cotas raciais e cotas sociais na novela, e um dos tópicos que eles estão trazendo é realmente dar visibilidade para a comunidade LGBT. Então, além do casal Clara e Helena, a gente vai ter também um outro casal gay na novela. Olha só, a Globo resolveu colocar 2 casais LGBTs na novela, o que é algo assim sensacional. E aí, a gente tem a Clara e a Helena. A Clara é uma personagem que tá passando por algumas dificuldades com o casamento. O marido dela não é nada legal, tá, gente? Inclusive, ele é o grande vilão da novela. Ele trata ela super mal, ele objetifica ela e outras mulheres na novela. E aí, a gente tem um outro contraponto, que é a chegada da Helena, que é realmente essa personagem, que é muito decidida, que é uma pessoa que sabe realmente das convicções de vida dela, ela tem as suas ideologias, ela é uma personagem super ética, então ela é o total oposto do marido da Clara. E aí, num determinado momento na novela, elas começam a se aproximar, porque a Helena é personal trainer da academia que tem no condomínio em que a Clara mora. E aí as personagens começam a se aproximar a ponto de se tornarem amigas e futuramente namoradas. E a gente está gravando esse podcast, um dia após o primeiro beijo das 2 personagens, que deixou realmente a comunidade sáfica, a twitteira e fofiqueira do Twitter, alucinada. Nossa, sim, e é muito legal, né, Lu, a dinâmica delas, porque assim, a Clara, ela é atacada fisicamente, verbalmente por esse marido dela, que é super babacão, e a Helena chega como personal, mas também como esse cuidado, assim, como essa troca, como esse porto seguro. Então, a Clara até fala, nossa, eu me sinto tão leve com você, e daí é bem legal que ela até fala pro filho dela, né, que ela faz, a Helena faz ela pensar muito sobre a vida, pensar como ela tá se sentindo, que é esse conforto, então ela fala com brilho nos olhos, e é muito engraçado que tem um momento que a Helena dá um fecho nela, que você viu, é o momento que a Clara chega e fala, nossa, eu já fiz de tudo, mas eu nunca beijei uma mulher, e ela olha pra Helena e é assim, e a Helena, olha só, aqui a nossa relação é de personal trainer e aluna, nada disso. Vou fingir que não aconteceu. Mas é muito legal que até nesse momento que a Helena dá esse fecho nela, que de fato foi inapropriado, considerando a situação, a Helena leva com muita leveza. Então vamos fingir que isso nunca aconteceu. Daí ela sai, volta e pergunta como é que vai ser o treino hoje, né? Então é muito legal essa dinâmica, porque é tudo que a personagem Clara precisa é desse conforto, desse cuidado, dessa leveza. E o primeiro beijo delas também esse momento que estão novamente tentando encher o saco da Clara e delas, que são os caras babacas que vão comprar uma bebida e ficam, a gente estava postando se vocês são amigas ou são um casal. E daí um fala que é amiga, outro fala que é casal. E daí a Clara fala, quer saber de uma coisa? E vai e dá um beijo. E a Helena fica, chocada. Ambas ficam meio chocadas, né? Mas é muito legal porque mostra essa leveza, esse interesse de ambas e também essa preocupação assim, elas estão numa outra situação, né? Personal e aluna. Então, como elas saem desse profissionalismo e vão para um outro lugar? Esse é o primeiro momento que elas estão fora da academia e daqui para frente elas vão estar muito mais, né? A gente está gravando um dia depois do beijo, mas dia 10 falaram que vai ter o primeiro beijo oficial, né? Então, daqui para frente, a gente espera que seja só sucesso, né, Lua? Com certeza, até porque demorou um tempinho, né, gente? Tava muita gente ansiosa por esse momento, porque a história da Clara e da Helena tem caminhado a passos, assim, um pouco lentos, né? E então, assim, um pouquinho, só um pouquinho, assim. E aí a gente estava muito ansiosa para saber como é que seria se desenrolar, né? Porque como você mesmo disse, Alice, a Helena é uma personagem que traz realmente um contraponto de fazer a Clara questionar
toda a vida dela como um todo, né? O relacionamento dela com o marido, o relacionamento dela profissional, o relacionamento de família. Então, ela se torna até um pouquinho mais. é, não sei se a palavra seria exigente, mas ela se torna um pouquinho mais. Deixa eu pensar. Perceptiva, talvez? Perceptiva sobre o momento que ela tá e o que tá Eu não acontecendo. digo perceptiva, mas é como se ela tivesse mais decidida. A palavra é essa, mais Assertiva, decidida, né? né? Tipo, de mudar a vida dela como um todo. Então, tipo, ela já tá realmente fazendo mudança de guarda-roupa, ela tá fazendo, tipo, se impondo, dizendo que sim, ela vai sim participar da empresa, porque ela, como sócia, tem que participar, porque ela tem sociedade na empresa do marido. Então, ela tá se tornando uma pessoa mais decidida, ela realmente tá impondo mais as vontades dela. E aí, realmente, fica esse outro contraponto de como é que o marido dela vai reagir agora, porque a gente sabe realmente que ele é um cara, tipo, ele não é só um cara babaca, ele é um cara realmente que merece estar preso, né? Porque esse cara, ele constantemente está infringindo uma série de crimes constantemente nessa novela, né? E a preocupação maior é justamente essa, da reação dele com elas duas, né? Então aí já tem um certo confronto, já teve alguns confrontos com a Helena, né? Por causa da maneira que ela pensa, tem esse ponto, né? Tipo, como é que vai ser agora daqui para frente? Porque a gente sabe que ele não vai reagir legal, principalmente quando a Clara pediu o divórcio, porque vem aí, meus amores. Vem aí. Então, vem aí, gente. E, e aí, né, a gente tem realmente esse contraponto de ser um casal sáfico e já fazia algum tempo que a gente não tinha, né? E aí voltou essa questão dos beijos e outras coisas mais que envolvem, né, essa questão dos relacionamentos entre mulheres em novelas. A gente sabe que é uma questão assim, bastante escassa. Sim, Então a gente já muito. deu assim, mas se você parar para analisar, por exemplo, quando teve o primeiro beijo da novela, em novela, né, de mulheres, isso em 2011, que foi a Marcela e a Marina, da novela Amar e Revolução, a gente já deu um grande passo, né, Alice? Sim, sim, exato. E é muito interessante, assim, a gente ver que dentro dessa novela também quem escreveu, quem dirigiu essas cenas delas foi a Ju Almeida, né, junto com outra sala de roteiristas, mas principalmente composto por mulheres, na hora de escrever as cenas delas, e é muito legal que isso fica muito evidenciado, assim, e foi uma questão que levantaram muito, como falar da representatividade dessa novela. E é muito legal que está sendo muito aclamada todos os pontos que essa novela está trazendo, assim. Então, por exemplo, tem o casal que é o Fred e o Yuri, e antes o Fred, ele ia ficar com o... Desculpa, o Fred, ele ia ficar com o Yuri, né, que era o menino que fez Cirilo. Em E Carrossel. Carrossel, exatamente. E ia ficar com outro menino, que era um que fazia bullying com ele e tudo mais. E depois a gente começou a levantar uma pauta de, meu, que saco, né? Toda hora é isso. A gente vai, o LGBT tem que ficar com quem tá batendo nele, sei lá o quê. Depois mudaram para um casal de dois meninos negros que se apaixonam, assim, na TV brasileira para todo mundo ver. E isso é muito forte. Então é muito legal que cada vez mais eles estão tentando trazer essa representatividade com mais lugar de fala e de um jeito que a comunidade mesmo se sinta representada. Porque isso é uma questão que a gente vai ver mais para frente, a gente vai cobrir diversos casais, tanto da TV brasileira, quanto das telenovelas, quanto de outros lugares. E muitas vezes era isso, os casais se casavam sem nenhum beijinho, sabe? Era, sei lá, era claramente homens héteros que tinham construído a narrativa das duas mulheres que estavam apaixonadas. Então é muito legal, assim, quando a gente tem esse contraponto. Então a Jo Almeida, ela tá sempre falando no Twitter como é que foi esse processo, mostra fotinhos delas, fala sobre toda essa construção e faz sentido essa construção lenta também. Porque é isso, a Clara tá passando por um trauma, ela tava sendo, sabe, espancada, agredida verbalmente, fisicamente. Não vai ser de uma vez que ela já vai se apaixonar pela Helena, vai ter que ser esse processo lento mesmo. Então é bem legal que focaram nisso, focaram nas duas. E, Lua, então você quer contar qual foi o primeiro beijo? Então, gente, a gente está falando realmente sobre a questão que envolve lutas sociais, e trazer realmente essa representatividade de outras minorias. E, assim, muita gente se esquece, por exemplo, que o primeiro beijo da novela brasileira, né, entre mulheres, foi o SBT que proporcionou isso pra gente, algo que a gente realmente não esperava. E era uma novela bastante interessante, porque Amor e Revolução falava realmente do contexto da ditadura,
E mais uma vez, surpresa, o SBT trazer essa pauta, né, para TV. Então, era uma novela que falava sobre a ditadura e tinha muitas questões que envolviam essa narrativa. Uma delas realmente é a Marina e a Marcela. E aí, o primeiro beijo de fato aconteceu no SBT. E a Marina, ela era dona de um jornal, tá, na novela, e a Marcela era advogada do jornal. Então, o jornal passava por diversas censuras, porque a gente está falando de ditadura, e elas vão se aproximando, se tornando amigas. A Marina está passando por uma separação, tendo que lidar com algumas questões pessoais, e elas acabam se aproximando, e elas acabam se tornando um casal, enfim. Não tem só o beijo, tem outras coisas, gente, que foram entregues ao longo da história desse casal, e foi bastante interessante realmente ter essa outra perspectiva, né? Porque muitos dos casais que a gente fala de casais LGBTs nas novelas, majoritariamente eles são passados na Globo. Então, você ter o SBT trazendo uma representatividade, eu acho que esse foi o único casal nos últimos anos, que eu posso até estar errada, que de fato era um casal sáfico, né? Era uma lésbica e um bissexual. Então, que foi trazido pelo SBT, e é bom realmente ter esse outro parâmetro para a gente fazer as comparações, até mesmo saber em que pontos precisa ser mudada essa narrativa. Mas eu tenho as minhas ressalvas com esse casal, porque assim como muitas outras histórias, né, que envolvem mulheres, eles constantemente enfiam um homem na narrativa, tá? Aconteceu com a Marina e a Marcela, tá? Então, mas isso acabou sendo resolvido ao longo da novela. Elas ficaram juntas no final, o que é para se comemorar, né? Então, mas é importante não esquecer, né, gente, que teve realmente essas duas que trouxeram o primeiro beijo entre mulheres na TV aberta, né? Então a gente não pode esquecer das duas. Sim, e é muito legal também o que você falou, que é isso, quer dizer, muito legal não, é horrível, mas que a maioria das novelas, e quase todas que a gente vai citar aqui, tem algum homem que entra no meio. Então é, ainda não é bem digerível, vamos dizer assim, para a sociedade brasileira, para a sociedade novelística, serem só simplesmente duas mulheres que se amam. É muito raro a gente ter isso ainda. Então, começou isso que você estava falando foi em 2011. Daí a gente tem também, por exemplo, o casal que é da Clara e da Marina, que tem a Giovanna Antonelli e a Tainá Muller. E assim, eu amo elas de paixão, mas também tinha um cara no meio, né? A Clara, ela era casada com O o Gianecchini. Cadu, com o Gianecchini, que era o Cadu. Então, assim, é muito doido ver como as coisas se avançam, mas também não tanto, né? Então, a Uhum. gente pegando esse primeiro casal de 2011, que tinha tava num relacionamento, tinha um cara aí no meio, esse também. Elas estavam se conectando, mas a Clara estava casada com o Cadu, e esse de agora, que também elas estão se conectando, É. mas só a Clara também está casada com um babacão. Só que o legal dessa novela é que, assim, o Cadu, né? Ele não era um babaca, ele era só um cara normal. Eles tinham um casamento ok, tinham um filhinho ok. Só que daí, ai, gente, para tudo, gente. Taina Muller, eu sou apaixonada nela até hoje, porque assim, o que foi a Marina nessa novela? Ela tinha uma energia, assim, que conquistava a Clara e todo mundo que estava vendo. Ela lá, com a fotografia dela, e ela ficava completamente encantada. E daí é muito bom que tem um vídeo delas, né? Tem uma cena delas, quer dizer, que tá a Marina, né? A Taina Muller, e o pai dela. E daí aparece a Clara e o Cadu. E daí eles vão embora. Daí o pai dela fala: Agora eu entendi porque você tá sofrendo. É muito bom. Eu sinto que isso foi muito bom, porque assim trouxe essa brincadeira de uma família aceitável, essa representatividade. Daí é muito engraçado também que teve uma história mais ou menos parecida que elas começaram a se relacionar profissionalmente, porque assim, a Marina, que é a Taina Muller, né, ela era fotógrafa, e dela convida a Clara para trabalhar ela no estúdio, para ela meio que se emancipar do marido, porque ela meio que não estava trabalhando, tinha várias questões, e ela sempre fala, você tem que ser independente, ser uma mulher forte, sei lá o quê. E a Marina vai lá e ela fica nem aí, ela começa a dar Em cima dela, na cara de na pau. caruda, assim, na caruda, dane-se tudo.
E é muito bom, é muito bom. Eu acho que, assim, se vocês nunca viram, por favor, vejam. Eu acho que, assim, é um grande mimo da TV brasileira. E elas acabaram juntas, elas casaram. Daí também vem algumas críticas, né? Porque elas se beijaram antes, mas se eu não me engano, no casamento delas, elas não se beijam realmente. Acho que elas só dão um selinho de nada, né? Ou nem isso. E daí é isso, né? Então Oxe, uma engraçada, mas pode ter um amor aí rolando, pode ter uma paixão entre duas mulheres na TV brasileira, mas ainda é muito digerível, enquanto outros casais estão, sei lá, peladões na cama, altas coisas acontecem, horário nobre, assim, mulheres não podem nem dar Uhum. selinho ainda, então tá muito desigual ainda, mas o amor delas eu acho que foi um que realmente marcou a TV brasileira, Uhum. com o amor de duas mulheres. E É. muito queridas, eu amo elas. Você ama elas, Lu? Eu amo elas, eu amo elas. Simplesmente E amo. assim, eu sei que a gente não colocou elas aqui, né? A gente separou vários casais, mas eu lembrei automaticamente porque você falou realmente dessa questão dos casais. Na verdade, isso não é uma problemática só dos casais entre mulheres, mas casais entre homens também. A gente tem realmente essa dificuldade de ter cenas mais íntimas. E aí, o choque total foi quem não lembra de Verdades Secretas 2, que foi também um surto coletivo. Elas não estão aqui. A Alice me perguntou: será que a gente não está esquecendo de ninguém, Luana? Então, gente, eu esqueci, tá? Da Angel e da Giovanna. É real, isso aconteceu. Mas aqui já foi, Tá? na verdade, dois que eram mais pra uma série, né? É. Tipo. E aí, mas assim, acho que foi o primeiro assim casal que teve alguma cena explícita, né, sendo exibida. Então, e assim, todo mundo ficou realmente chocado porque ninguém esperava que a Índia e a Giovanna um dia fossem ficar juntas, né? Não E faz. dois, ninguém esperava que fosse ter a cena que teve, tá? Então, assim, Verdade Secreta está mais para uma série do que para uma É. novela, né? Apesar de ter sido escrita acho que pelo Valci Carrasco, Verdades Secretas. Uhum, Posso uhum. estar falando besteira? Talvez, público. Eu acho Então, que foi vocês me isso mesmo. corrigem nos comentários. Mas teve essa questão também, mas acho que foi o único casal que teve esse tipo de exposição que ninguém esperava, né? E assim, apesar do final, eu queria, gente, que fosse assim um final tipo gays trambiqueiras, igual a Valéria e a Camila Que a gente de vai falar. Órfãos da Terra, que a gente vai falar delas também. Porque tem uma coisa que eu amo, são gays trambiqueiras, sabe? A gente precisa dessa representatividade. Às vezes a gente gosta das coisas fofas, gosta. Mas também gosto da pilantragem. Às vezes é um bom, entendeu? Para poder equilibrar as coisas. Não, e é uma coisa muito legal que você falou, que até puxa gancho no que a gente vai falar agora, desse chip que teve da Paola Oliveira e da Maria Cândida, Infelizes para Sempre, que assim, Verdades Secretas 2 teve essa cena mais quente, porque foi direto para Globoplay, né? Então não passava exatamente na TV em horário nobre, assim, numa coisa mais novelística. Então teve essa permissão, entre aspas. E essa série também da Paula com a Maria Fernanda Cândido também foi uma novela, mas foi uma novela estilo minissérie, e elas também tiveram cenas mais quentes. Então é isso, né? Quando passa por uma minissérie da Globo, explora um pouco mais o casal entre duas mulheres, e elas eram também jovens trambiqueiras. O que acontece é que o marido da Fernanda Cândido nessa minissérie, ele tinha contratado uma prostituta de luxo, que no caso foi a Paola Oliveira, e daí ela descobriu e ficou, oxe, eu vou contactar ela também, pois eu quero saber o que meu marido está fazendo. E daí ela se apaixona por ela. Só que daí o que acontece é que enquanto a gente vê e a gente pensa, elas estão sendo trambiqueiras juntas. Não, a Paula Oliveira estava sendo trambiqueira sozinha. É muito infeliz o final. Eu gosto dessa série só até o meio. Depois eu fico muito triste. Não gosto do que acontece. Para quem não viu, eu não vou dar spoiler. Realmente dá para encontrar no Uhum. isso é até curioso falar, né? Mas muitas vezes, muitas dessas séries, como novelas, quer dizer, como é muito grande, eu vejo muito trechos no YouTube. Parte um, parte 2, parte 3, se é assim também, Lua. Eu vejo cena um, cena 2, porque, gente, sinceramente, às vezes eu não quero ver a novela inteira, eu só fico vendo uma parte, assim, até descobri recentemente que uma pessoa de um chip que eu gosto muito morreu, e eu não sabia.
Morreu há 5 anos atrás e nem estava sabendo, porque eu vi a cena 1, cena 2, cena 3, e acho que nunca colocaram a parte que ela morreu. Eu descobri aqui que a gente estava falando sobre, eu fiquei muito triste. Mas enfim, vocês podem encontrar tanto na Globoplay quanto no YouTube. E o final é trágico, mas também segue aquilo das gays trambiqueiras, que tem um pouco mais de conexão em cenas mais calientes, porque foi uma minissérie e não necessariamente uma novela. E a gente chega agora à querida novela portuguesa, que é da Cátia e da Suzana. Quer falar pra gente, Lua? Então, essa novela portuguesa se chama Jogo Duplo e eu acho que o título da novela define bastante a relação desse casal. Então, a gente tem a Kátia, que é uma policial, que é investigadora, e ela está investigando alguns crimes envolvendo uma máfia que trabalha e atua entre Portugal e a China. E aí, do outro lado, a gente tem a Suzana, que basicamente é uma assassina de aluguel, tá? Que trabalha para esses mafiosos. E aí elas acabam se encontrando numa boate, e uma coisa que era para se tornar apenas de uma noite, acaba se tornando um relacionamento. A princípio, elas tentam se usar para conseguir informações, então a Kátia se aproxima da Suzana para poder ter informações da máfia, e a Suzana se aproxima da Kátia para saber para que caminho a polícia está indo para poder chegar nos crimes que a máfia estava fazendo em Portugal. Só que nesse meio tempo, elas de fato se apaixonam. A Suzana chega realmente a fazer algumas coisas para proteger a Kátia. Só que vem aquela questão, né, gente? A falta da comunicação, né? Então, a Suzana realmente... a questão é justamente essa. Elas se aproximam, a Suzana fica, tipo, alucinadamente apaixonada pela Kátia. E aí ela tem que lidar realmente, encontrar uma forma para saber como é que ela vai proteger a Kátia, continuar essa relação e se ver livre da máfia. Só que em nenhum momento a gata compartilha seus pensamentos com a Kátia, né? E aí isso gera, gente, uma confusão sem tamanho, que aí a gente acaba resultando no final trágico dessas duas personagens, que é basicamente uma matando a outra, né? Então, assim, é um horror, gente, é um horror. Mas elas entregaram, gente. Entregaram muitos beijos, né? Umas cenas assim que me deixaram perturbadas. E o Brasil poderia aprender mais com elas. Não, é muito engraçado, assim, essa série atuada pela Janizal e a Ana Ermin, assim, e é muito interessante porque geralmente a gente não fala muito de novela portuguesa, né, Lua? Eu raramente escuto falar das novelas que tem lá em Portugal, mas esse casal, gente, para quem gosta de Killing Eve, é tipo assim, Killing Eve foi inspirada nessa novela, tá ligado? Porque não tem outra. Tipo, Não. elas só querendo se matar o tempo todo e obcecadas em descobrir onde tá a outra pra matar a outra, mas na verdade elas querem ficar uma com a outra. Gente, é tipo Killing Eve na raiz. E eu amo. E, gente, eu queria até que vocês também, vocês que estão acompanhando a gente já passou aqui uns 20 minutos mais ou menos, sigam a gente, comentem coisas que vocês já viram, comentem os próximos também. Falem coisas que vocês gostam. Se alguma dessas novelas lembra alguma série também. Ou se alguma série lembra, né? Eu acho que é muito engraçado, às vezes, fazer esses paralelos. E toda vez, quando eu vi Kátia e Suzana, e eu vi Killing Eve, eu fiquei, meu, que engraçado. É muito essa situação. Como pode duas pessoas quererem se matar e se pegarem tanto assim? Uma coisa meio senhor e senhora Smith. E as cenas são muito boas, Alice. Não é por nada, não. E elas atuam muito. Eu gosto demais da personagem da Suzana, tá? E, assim, né? Porque eu acho que eu tô numa vibe asiática no momento. E aí, só que naquela época eu já gostava da Suzana, entendeu? Vocês forem olhar o Instagram da atriz, gente, é a coisa mais perfeita desse mundo. Essa mulher merece todos os biscoitos desse planeta Terra. Vocês não estão entendendo. É muito real, ela me lembra muito a energia, assim, da Marina, que fez a Taina Müller, né? Que ela fez com aquele tipo que a gente estava falando. Eu acho que a energia dela de prender, assim, o espectador e se apaixonar é muito semelhante, porque realmente você sai encantado. E, gente, esse é o que eu falei. Ai. Não, para. Gente, eu engatilhei toda a Alice. Alice, a gente já fazendo a lista dos casais de novela. E ela falou assim, gente, tem uma novela britânica que eu gostava muito do casal. Aí eu fiquei tipo, qual novela britânica? E ela não sabia dizer. Ela soube só me dizer que uma delas era enfermeira. Aí eu falei, matei. É a Kate e a Rana, de Coronation Street.
E aí eu falei, amiga, você tem certeza que você quer falar justamente delas? E aí ele se perguntou por que, Luana? Eu falei, amiga, porque a Bruna morreu. Eu não sabia, eu não sabia. Não, mas deixa eu explicar, gente. Elas ficam, acho que elas ficam, começaram a ficar muito no começo, assim, dessa novela. E daí os vídeos, eu vi pelo YouTube, né? E daí tem muito, tipo, tem um compilado de sei lá quantos vídeos dela. Eu amo, já vi várias vezes. Mas acho que nunca colocaram a morte dela. Pelo menos eu nunca vi. E aparentemente ela voltou com uma fantasma. Eu não sabia, eu não sei se não era contextualizada, sabe? Eu não vi a série inteira, eu só vi o trecho delas. Pra mim, elas estavam tranquilas. Elas tinham tido aquela briga lá, né? Que uma ia casar com a outra, daí tem uma cena do sofá, que sei lá o que elas brigam, dormem no sofá. Mas eu achei que aquilo era o máximo de drama, sabe? Ah, odiei, odiei. Mas elas são umas queridas da novelinha britânica. É, tem vídeo delas que tem mais de 2 milhões de views lá no YouTube. Eu acho que. E elas foram bem no. Elas são um casal bem antigo, assim, também. Então é interessante porque antes da gente ter mais disponibilidade dos streams, dessas coisas, eu sei que muita gente acompanhava lá pelo YouTube as sagas delas. E aí, aproveitando para falar até mesmo assim, gente, de Coronation Street, é porque a Alice só conhecia a Kate e a Rana. Mas eu, que sou velha guarda, vou contar uma historinha para vocês. Coronation Street passa na TV britânica desde 1960, Sim, é muito sabe? Então, antigo. é muito antiga, muito antiga. E a Kate e a Rana não é o primeiro casal lésbico da novela. Antes delas, não, amiga, não. Vem aí a surpresa. Ah, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Não. E aí, o primeiro casal, que não digo o primeiro, mas teve um outro casal, que era a Sophie e a Sean. E, tipo, ela era ainda muito mais antiga. Eu não sei se tu lembra, mas a Kate chegou a ter um lance com a Sophie, porque tinha muitas sapatonas nessa novela. Tinha muitas sapatonas nessa novela. Então Meu teve a Deus. Sophie e a Sean. Isso, tipo, lá na época de Glee ainda, entendeu? Elas chegaram quase a se casar. Não se casaram porque a Sean descobriu que a Sophie beijou outra, e, enfim, foi uma confusão. Não se casaram. Só que a Sophie permaneceu na novela. E aí a Sophie ficou com a Mad. Depois, uma órfã que andava perambulando pela rua. E aí o que aconteceu com a Mads? Morreu, né? E aí a Sophie continuou na novela, teve um lancezinho com a Kate, só que a Kate era apaixonada pela Rana. E aí o que aconteceu? A Rana morreu. Ou seja, Coronation Street é homofóbico, fica aqui minha reclamação, porque nem os três casais ficaram juntos. Ninguém ficou junto, todo mundo morreu. Mano, eu sei, eu vi, pesquisei agora no Google, eu sei quem é esse. Era tipo que tinha uma mulher mais nova e uma MILFs. Também, esqueci delas, também teve em Coronation Street. Coronation Street Sim. pegou muitos casais, mas nenhum deles teve final feliz. Ah, eu odiei. Não, odiei. É isso. Bloque neles. Bem, agora a gente vai pro casal de trambiqueiras, que a gente tava falando, Lu. Você quer contar um pouquinho a história delas? É engraçado porque elas trambiqueiraram bem, assim. Eu acho que dentro de. É uma coisa bem I Care a Lot, uma coisa assim, bem. Foi. Elas trabalhavam num. Eu não lembro qual delas trabalhava em um hotel, né? E elas foram se conhecendo e tudo mais, aplicaram um golpe, ficaram queridas, ricas, se casaram, mas também elas. Uma coisa que eu sinto muito da história delas é que assim, demorou muito para rolar um beijinho, assim, também foi a mesma coisa. Foi tipo, elas se casaram, elas tinham dado só um selinho, tipo, já tá subentendido. Gente, pelo amor de Deus, isso foi depois de Clara e Marina. Clara e Marina fez mais que ela, sabe? É uma coisa que eu sentia um pouco. Mas as atrizes, né, Bia Arantes, tudo mais, muito queridas. Bem, Lua, vai lá. Então, a Valéria e a Camila são da novela Órfãos da Terra, e era uma novela das 6. Assim, ninguém realmente tinha nenhum tipo de suspeita de que elas fossem, de fato, ficar juntas. As duas sempre foram trambiqueiras, tá? Mas aí, no decorrer da novela, elas acabaram se conhecendo, se tornaram muito amigas, grandes amigas. A Valéria era casada com um cara que era estupidamente rico, mas Sim. ele tinha vários esquemas ilegais de desvio de dinheiros. E aí a Valéria descobre. E o que a Valéria faz? Rouba o cara. E, Uhum. e aí ela monta um esquema, ela rouba o cara, dá um jeito do dinheiro ficar realmente limpo e legal, para que, enfim, ela possa usar isso de maneira correta. E aí ela já era muito próxima da Valéria já da Camila. E quando é do nada, gente, assim, foi literalmente do nada. Ela lança a braba e diz assim: eu gosto de você, e eu acho que você gosta de mim.
Não, para, ó. Perguntas. Não, na minha opinião, não foi do nada. Desde que eu tava vendo, eu acompanhava no Twitter Chip Vamila. Eu já eu via na primeira interação delas, eu falei, isso não são best friends, não tem alguma coisa aí. Mas também é que a Biarantes e a Ana Ju nos Instagrams, elas ficavam assim, né? Postavam qualquer coisa, elas, olha, dava para entender mais pelos stories e as coisas que as atrizes postavam do que a novela em si. Mas é bem real, vai, pode continuar. E aí, gente, a gente tá falando realmente, já falou de gays trambiqueiras, já falou, tipo, de finais trágicos, enfim, de muitas relações por aqui. Mas eu queria destacar realmente o casal da Fernanda Montenegro com a Natália Timber, que é de Babilônia, que é o primeiro casal lésbico, terceira idade, das novelas. Entendeu? Então, tipo, é, é aquele negócio, a gente falou de muitos casais e a gente vai falar de muitos casais e basicamente eles têm a mesma média de idade, tá? É entre 25 a 35 anos e não passa disso. E aí a gente tem a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, que é um casal mais velho e é importante esse tipo de representatividade porque a gente fica muito receosa de como a gente vai ficar quando for mais velhas, né? Como a sociedade vai reagir, porque a gente não vê essas histórias, a gente não tem contato com essas histórias. Então, ter realmente esse tipo de representatividade é importante, sim. E tem, enfim, a gente pode até trazer isso futuramente. Existem alguns filmes e outras séries que têm casais mais velhos, e é muito importante ter esses casais mais velhos e também casais mais novos, né? Que a gente trouxe aqui duas gerações diferentes. Então, a gente tem aqui a Natália Timber e a Fernanda Montenegro na novela Babilônia. E o próximo casal que a gente vai falar aqui é de Malhação Viva a Diferença, que é o casal da Lick e da Limanta, que é um casal mais novo. É preciso que tenha essas histórias para que a gente tenha esse contato. A gente tem que falar, tipo, de questões que envolvam, enfim, mulheres trans, mulheres cis, de idades diferentes, de raças diferentes, pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas amarelas, falar de pessoas indígenas, né? A gente não tem nenhum personagem, acho que fosse de fato indígena, né? Tem essa série que está passando agora na Globo, que dá essa representatividade para os povos indígenas, mas é interessante que a gente tenha realmente esse recorte, sabe? E mostrar outras realidades, como fez Malhação Viva a Diferença, que, do meu ponto de vista, eu acho que foi a melhor Malhação dos últimos 10, 15 anos, de contar essas histórias, esses recortes sociais, né? Não, exatamente, é muito interessante, assim, porque que a gente estava vendo, então, por exemplo, aquele beijo, né, Vamila, que elas se casaram, foi o primeiro beijo do horário das 6, mas ainda são duas personagens brancas e tudo mais, bem padrão, assim, então a maioria dos casais que a gente vê, a gente já está começando a ter mais representatividade, o que é ótimo, mas assim, a gente tem que ter cada vez mais pluralidade, assim, então não é porque é lésbica, não é porque é bi, que tem que ser uma mulher cis, que tem que ser uma mulher branca, que tem que ser uma mulher magra, que tem que ser uma mulher neurotípica, assim. Então, tem várias nuances, né? Várias interseccionalidades dentro disso. E uma coisa que é bem legal, embora o casal Limanta seja um casal padrão também, Viva a Diferença traz um pouco mais disso, de mulheres protagonistas mais diversas. E uma coisa que é bem legal, que essa foi a última grande Malhação, né? Se não a última, porque realmente Malhação acabou. e também se transferiu para uma série, que é As Five, que ficou muito queridinho por todas, que a gente sempre fala no Lesbocine. Então é isso, quando a gente fala realmente sobre corpos reais, vidas reais, e pessoas reais, assim, que estão no nosso dia a dia, a gente acessa muito mais o público e tem muito mais essa demanda, esse carinho. Então, quando. É muito interessante que não faz representatividade por fazer representatividade. A gente sempre fala que é importante a gente dar essa profundidade. Então, às vezes pode ter um problema com a família, pode ter um problema na escola, pode ter alguns sonhos frustrados, um monte de coisa. E daí, quando a gente passa pro próximo casal também que a gente vai falar, a gente vê cada vez mais isso, sabe? De como cada país tá falando dos casais.
E quando a gente fala cada vez mais sobre essa representatividade também e essas várias demandas, a gente tem, por exemplo, a telenovela Las Estrelas, que tem o casal Flosmin, que tem a Jazz e a Flori. Então, elas trabalham no mesmo hotel e a Flor, ela tem síndrome de Tourette, assim, então em vários momentos as pessoas desse hotel, né, lá as estrelas, elas são todas, todo mundo se acha muito, todo mundo se acha muito especial, todo mundo é muito rico, e daí a gente consegue ver como ela se apaixonando, assim, e uma ajudando a outra, mas não de um jeito neurotípico, de tipo, meu Deus, a gente tem que entrar dentro de uma normalidade, mas simplesmente o casal acontecendo. Eu sinto que às vezes falta um pouco isso nas nossas novelas. Então, por exemplo, aí tem o casal, né, de Las Estrelas, o Flosmin. Elas se casaram, assim, no final também, né, elas acabam juntas. E eu sinto que falta um pouco, assim, de falar um pouco mais umas representatividades além. E é justamente isso que a Alice falou. Eu acho que se a gente colocar na ponta do lápis, a Argentina tem dado um baile na gente quando o assunto é novela e casais entre mulheres. A gente destacou aqui Flosmin, que teve uma história assim simplesmente impecável, porque aqui a gente não teve traição, apesar do Daniel estar metido no meio da história das duas. A Flor terminou primeiro com o Daniel e depois ela ficou com a Jasmine. Então, é uma história muito legal. Eu acho que é uma história que tem momentos românticos, tem momentos dramáticos, tem momentos de leveza. Teve uma história que foi muito bem construída das duas personagens. Então, a gente tem um carinho muito especial por Flosmi. E é só um dos 3 casais que a gente destacou aqui, né, dessa longa lista, para falar agora já para finalizar o episódio. Além de Flosmin, a gente tem a Juliantina, né? Que é esse casal também que acho que deixou todo mundo muito apaixonado. Foi uma história muito interessante, porque desde o início ficou muito claro que o destino queria que as duas ficassem juntas. É uma novela, assim, um pouco fora do comum. Eu acho que, de repente, falta um pouco disso, acho que nos enredos das próprias novelas brasileiras. Eu sinto que é sempre a mesma coisa. Eu acho que é por isso que Vai na Fé tá fazendo tanto sucesso, porque além de trazer realmente questões sociais que envolvem minorias, né? Fazendo esses recortes, está trazendo um enredo interessante e que faz com que o público realmente crie laços com aquela novela. Eu acho que foi justamente isso que aconteceu com a Mara Muerte. A Juliana e a Valentina foram, tipo assim, sensacionais. Inclusive, eu comecei a namorar por causa de Juliantina. Um dia eu conto essa história. Então, eu tenho um carinho muito especial pela Juliana e a Valentina. Não, exatamente. E é muito interessante, assim, porque em Juliantina fala sobre a questão social, e daí a gente também tem o casal Lu e Mélia, né? Que tem a Luizita e a Amélia, que também, assim como a série Malhação Viva a Diferença, elas ganharam um spin-off, que foi Lu e Mélia, que tá justamente na HBO Max, de tanto que gostaram desse casal, assim, porque, novamente, aborda uma certa questão de classe, dificuldade de ser atriz, dificuldade de ser mulher, dificuldade de se inserir na sociedade, e vários preconceitos, assim, que as mulheres, elas vivem. Então, é muito interessante ver como isso é abordado, e eu concordo. Muitas vezes as telenovelas, elas dão um show dentro do nosso conteúdo nacional, e às vezes até as séries. Então, por exemplo, teve Pelotares recentemente, que acabou e várias pessoas se apaixonaram, que não é uma telenovela, é uma série, mas aborda, tem um pouco das características de novela, né? De telenovela, e conta muito as histórias das mulheres lutando por ter direitos e todas as diferenças delas e todas as crises que elas passam. Então, acho que cada vez mais a gente pode se inspirar nas novelas da América Latina em um geral, para cada vez mais criar personagens que tenham que consigam trazer um amor genuíno, escrito por mulheres, dirigido por mulheres, como a Jo Almeida faz com o Clarena, de Vai na Fé. E é muito bom ver novamente isso está sendo pauta na novela, e a gente está vendo até um casal aí novo para chipar e apoiar muito e torcer muito para dar certo, não é mesmo, Lua? Isso mesmo. E aí a gente fez realmente essa pequena retrospectiva dos casais, né? A gente destacou alguns aqui, trouxe alguns contextos diferentes. A gente falou de novelas britânicas, portuguesas, México, Argentina. O foco principal foi o Brasil, mas para realmente mostrar como é que as histórias das mulheres estão sendo retratadas em diferentes lugares do mundo, né? Então, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa aí nos comentários se a gente já esqueceu, se a gente esqueceu algum casal que deveria estar nessa lista, ou então
Comenta um tema que vocês gostariam que a gente discutisse aqui no podcast. Se você está pelo YouTube e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se você está nos escutando pelo Spotify, não esqueça de seguir a gente na plataforma e também nas outras redes sociais, no @lesbocine. A gente está presente no TikTok, no Instagram, no Twitter. E aí a gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu me diverti bastante. É um assunto que eu gosto muito de falar, né? Não só sobre mulheres que amam mulheres, né? Sobre histórias de protagonismo lésbico, de protagonismo bissexual, mas acho que é importante a gente falar realmente sobre as novelas, que é o principal produto audiovisual do Brasil, e falar, né, dos pontos fortes e dos pontos negativos dessas histórias. E aí, Alice, eu deixo você encerrar este podcast de hoje, que vai ser saborosíssimo. É isso, então, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente. Lembrem de divulgar. A gente está começando agora a fazer esse projeto de podcast, então todo apoio, todo comentário, toda divulgação é muito importante. Dá para deixar comentário no Spotify também. Então vamos lá, divulga para os amigos, posta nos stories, marca a gente que a gente republica de volta. E é isso, espero que vocês gostem. Se vocês não conheceram alguma dessas novelas, por favor, assistam. E vamos cada vez mais fomentar o conteúdo nacional e internacional para a gente ter cada vez mais conteúdo de qualidade. E é isso. Esse é o objetivo do Lesbocine sempre. Espero que vocês gostem. E beijinhos. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau, gente.